As urnas eletrônicas começaram a ser distribuídas hoje em Porto Alegre. 1.900 equipamentos vão ser levados a 340 locais de votação. Até sábado, serão mais de 3.000 urnas nas sessões eleitorais da capital. Estamos quase na véspera das eleições que vão escolher prefeitos e vereadores em todo o país. Para saber o que pode e o que não pode fazer neste sábado e domingo, nós vamos conversar com o Adriano Renato Marinho, que é chefe de cartório da Zona Eleitoral de Canoas. Boa noite, seja bem-vindo, Adriano. Boa noite, tudo bom? Tudo pronto para a grande festa da democracia, né? Como é que estão as urnas aqui na cidade? Aqui em Canoas, as urnas também começaram a ser distribuídas hoje. Hoje nós colocamos na rua já em torno de 220 equipamentos e amanhã a continuidade da distribuição em torno de mais 600 urnas serão colocadas nas ruas amanhã para serem levadas aos locais de votação. Essas urnas, essa é uma curiosidade que eu tenho, elas são... Tem urna reserva, por exemplo, vão ser empregadas, vão ser utilizadas, ou tem, por exemplo, uma urna backup ali, se der algum problema? Máquinas, né? A gente nunca sabe. Isso pode acontecer também? Sim. A gente trabalha com uma possibilidade de substituição de urnas em torno de 3%. Sim. E, efetivamente, quando nós preparamos as urnas das sessões, nós também preparamos urnas para atuarem como urnas reserva, no caso de quebra das urnas originais das sessões. Sim. Então, a gente tem aí em torno de, dependendo, entre 3% e 5% de urnas de reserva. Bom, se você aí de casa tem dúvidas sobre o que pode, o que não pode, o que tem que levar, o que não tem que levar, mande para o 9588-2374, 9588-2374, esse é o nosso WhatsApp, participe da nossa conversa. Bom, vamos para os comportamentos permitidos ou não, né? Começamos pelo sábado, a véspera. Candidatos podem fazer campanha normalmente? Sim, no sábado a campanha ainda transcorre normalmente, a campanha é permitida. Temos apenas o limite das 22 horas para uso de equipamento de som para a questão da não perturbação da ordem. 10 da noite tem que parar. Exatamente. A exceção acontece nos casos previamente comunicados dos comícios finais de campanha, Sim. que podem exceder ainda em 2 horas, chegando no máximo até às 24 horas do sábado. E quem se sentir incomodado, por exemplo, que mora perto de um comitê ou alguma coisa do tipo, pode fazer alguma denúncia? E como faz isso? Se o incômodo for em relação à perturbação pelo barulho e tudo mais, isso passa a ser uma questão de código de postura municipal. Sim, aí é brigada. Aí é a brigada, aí é a prefeitura, que cada cidade tem o seu regulamento da onde pode ter som alto e do limite do som. Se for alguma infração à lei eleitoral, algum crime, algum abuso na propaganda em si, aí é com a Justiça Eleitoral. Sim, aí pode fazer a denúncia diretamente para a Justiça Eleitoral. Exatamente. Muito bem. Bom, aí no domingo, aí chegamos no domingo, o que pode circular? Bandeira, adesivo, vai ter aquele emporcalhamento de rua aí que o pessoal espalhando lixo para tudo quanto é lugar? Em relação à parte das ruas, o abandono, o que se joga em grande quantidade os panfletos nas ruas, a gente espera que não. Esse ano, pela primeira vez, a legislação ela criminalizou esse ato aí. Esse ato foi criminalizado. Antigamente era apenas uma infração administrativa, ficava mais no código de postura de sujar a cidade. Agora, esse ato foi criminalizado e está sujeito às sanções legais. Outro tipo de campanha é completamente proibida. No domingo é o dia do eleitor. A campanha acaba às 24 horas do sábado. O eleitor pode, se receber algum material de campanha antes, uma bandeira, ir votar silenciosamente com a sua bandeira, faz o voto de maneira silenciosa, de maneira individual e retorna para sua casa. Não é permitido aglomerações e nem outro tipo de campanha. Sim. Como a gente disse, no domingo é o dia do eleitor. Qualquer tipo de campanha por parte dos candidatos não é permitido. Bandeiraço não. Em hipótese nenhuma. Tá, e se acontecer, se eu estou vendo ali perto da minha sessão, tá rolando um bandeiraço? Nós já tivemos reuniões prévias com a Brigada Militar aqui em Canoas, acionar o 190 e avisar que a Brigada Militar vai estar com uma estrutura, inclusive com alguns ônibus, para recolher ao quartel da Brigada Militar, fazer os termos circunstanciados para ser lavrado o flagrante e iniciar o processo criminal. Você entendeu aí de casa? Bandeiraço agora é crime, tá? Porque eu ficava indignado com o emporcalhamento na frente das sessões,
Porque aí era uma multa, alguma coisa assim, sabe? Não prejudicava o próprio candidato. Então, quer dizer que isso vai mudar agora. O candidato vai responder por isso. Essa atitude foi criminalizada pela reforma eleitoral que foi aplicada na eleição desse ano. Então, aquele derrame de panfletos, uma coisa muito horrível e irresponsável, de certa forma, isso será agora responsabilizado de maneira criminal. Bom, você pode participar pelo 9588-2374, 9588-2374 pelo WhatsApp. Tem pergunta da Carizane, é isso aí, Carizane, né? A minha dúvida, fui assaltada, tenho que levar o BO no domingo ou posso levar só o meu RG? Ela ficou sem o título. O título não pode ser mais não pode ser mais emitido 10 dias antes para a emissão das segundas vias. Ela pode votar apenas com o documento de identidade. Sim. Apenas se certifique onde é o seu local e a sua sessão de votação. Sabendo isso, compareça com o documento oficial com foto, no caso o RG, como ela disse, e vai poder votar normalmente. Carteira de motorista pode? Carteira de motorista, o RG, passaporte, os documentos identificativos de ordem, Conselho de Medicina, Conselho de Contabilidade, qualquer documento oficial com foto. Nesse caso, então, fica excluído certidão de nascimento, certidão de casamento, pois não tem a foto oficial. É importante a gente falar isso porque, na verdade, o título hoje serve muito mais para a gente se orientar onde tem que ir. Né? Se a gente for pensar qual é a nossa zona, obviamente é a seção que a gente... E aí, quem perdeu, no caso da Carizane, tem algum no site? Pode achar, por exemplo? Exatamente. No site do TRE, pode ser encontrado facilmente o seu local de votação e a sua sessão. Também já está disponível em funcionamento o Disque Eleições do telefone 148, disponível inclusive da região metropolitana e também de Porto Alegre, para que o eleitor obtenha qualquer informação, se o seu título está regular, qual o seu local de votação e todas as outras informações para fazer o exercício do voto. Deixa eu voltar umas casinhas no emporcalhamento que se fazia antes com santinhos e coisas do tipo, porque a gente vai falar agora do, entre aspas, mau eleitor, tá? Ou aquele que tem um comportamento equivocado, comportamento errado na hora de votar. O que acontecia? Na minha opinião, né, não sei o que tu pensa a respeito, nem se pode opinar, mas eu acho que naquela época alguns candidatos jogavam, né, um monte de santinho na rua, na frente, porque tinha eleitor, que eu considero um mau eleitor, que só ia decidir o seu voto na frente da zona e da sessão. Daí ele catava o primeiro santinho que via, e aí olhava, vai ser esse aqui, e votava. Né? E aí, claro, o poder econômico ajudava muito nas eleições. Quem tinha mais santinho tinha mais probabilidade de ganhar um voto. Né? Então, eu acho que a gente evoluiu bastante nesse aspecto. Outros comportamentos que eu considero equivocados, né? Por exemplo, a eleição. Selfie na urna. Né? Na eleição para presidente, a gente começou a ter um monte de selfie na urna. Vou votar, vira para a urna, já indica até, o voto é secreto, já, o cara quer abrir o voto, enfim. Os mesários podem exigir que o eleitor deixe o celular na mesa, por exemplo? Os mesários devem exigir ou que o eleitor deixe o celular na mesa ou que desligue o aparelho. A questão do selfie, fotografar ou filmar o voto é proibido. Proibido, não tem choro, não tem choro. Mas é o meu pai, é o candidato a vereador, não interessa. Em hipótese nenhuma, o sigilo do voto tem que ser resguardado. E se ele for flagrado pelo mesário? Nesse caso, vai ser lavrado em ata e vai ser chamado o juiz eleitoral para encaminhar as sanções cabíveis. Bom, tá avisado, tá? Então você já sabe, nada de celular na hora de votar, ou desliga ou entrega para o mesário sem selfie, por favor. Como faz para justificar o voto e que documento precisa? Vai viajar, infelizmente já tinha uma viagem, ou até mesmo por necessidade, algo acontece na família e tem que viajar. No dia da eleição, que tiver em território nacional, mas fora do seu domicílio, deve comparecer a qualquer local que tenha uma sessão em funcionamento, portando um documento de identidade e as informações de pelo menos o número do seu título para fazer a justificativa. Esse para quem estiver viajando, mas dentro do território nacional. Quem estiver viajando fora do território nacional, tem 30 dias após o retorno, comprovado pela passagem aérea, para ir ao cartório eleitoral e fazer a justificativa. E, por fim, quem tiver com problemas de saúde, após que o problema cesse, tem 60 dias para fazer a justificativa, após o pleito. 60 dias após o pleito para quem tem problemas de saúde ou outros casos que são avaliados individualmente. A gente fala, né, muito do que alguns são crime, né, alguns atos agora são crime durante as eleições, e para esse pessoal, por exemplo, que não justifica ou que está nem aí para a situação,
e acredita que, não, vão me chamar, vão conversar comigo, né, vão me dar uma chinelada e eu vou para casa. Que tipo de sanção ou que tipo de medida pode ser tomada contra uma pessoa que, por exemplo, não vota e não justifica? Para quem não vota e não justifica, sanção criminal não há. Sim. É uma faculdade do eleitor não querer se manifestar no dia. Entretanto, para 3 eleições não votadas nem justificadas, o título é sumariamente cancelado. Sim. E aí a pessoa perde, por exemplo, alguns direitos, restrições talvez em alguns documentos, ou até mesmo eu sei que tem gente na hora do processo de seleção pede todos os documentos da pessoa. Restrições no CPF. Sim. O CPF, a Receita Federal faz batimento se a pessoa está em dia com as suas obrigações eleitorais. Título cancelado vai causar problema com o CPF. Algumas profissões, tipo concurso público, vigilantes privados, tem que estar em dia com as obrigações eleitorais. Sim. Diplomação, diploma de faculdade, Sim. ser admitido em algumas instituições, todas pedem a quitação eleitoral, que a pessoa esteja em dia com seus direitos políticos. Nesse caso, tem que estar com o título regular, não pode estar com o título cancelado. Você entendeu? Já não devia brincar com isso, porque é um assunto muito sério. A gente está vendo, né, todas as confusões que podem acontecer em uma eleição onde a gente não vota de forma consciente, né? Dá problema, você já sabe disso. Agora, pode reverter em problemas maiores na sua vida, no seu dia a dia. Antes de eu ir para o WhatsApp, tem mais uma questão que chegou. Com criança, dá para ir com criança na urna, quem tiver a mãe, tem filho pequeno, enfim. A legislação permite, em termos gerais, que a pessoa faça se acompanhar até de um adulto se necessitar do auxílio e se essa pessoa for de sua confiança. Sim. Do tipo um idoso, um deficiente e tudo mais. A questão da criança, a gente avança um pouco mais, que o menor de idade ele está sob total responsabilidade do adulto. Sim. Ele está sob total responsabilidade do adulto. Então, há a possibilidade do adulto se fazer acompanhar da criança, mas tem que ter em mente que todos os atos da criança ali na urna são de responsabilidade do adulto. Sim. Então, não cabe aquela reclamação de que a criança acabou apertando um confirma onde não devia e tudo mais. É completa a responsabilidade do adulto. Não vou nem imaginar a hipótese da criança quebrar alguma coisa, ficar apertando tecla, brincando. Isso não é brinquedo, né? Exatamente. Então não vamos nem cogitar essa possibilidade. Mais uma dúvida. A Pamela, de Nova Santa Rita. Obrigado pela audiência, Pamela. Uma dúvida: se o meu candidato ganhar, posso comemorar no dia? Pode. Aí depois de fechar, né, a sessão. Depois de encerrada a votação, às 17 horas, vai haver a transmissão dos resultados, a totalização, e aí, com certeza, o eleitor pode comemorar o resultado. Eu sei que é difícil a gente imaginar, tem todo um processo e coisas podem acontecer durante uma eleição, mas dá para a gente ter uma estimativa de quando o resultado deve sair, por exemplo, aqui em Canoas? Aqui em Canoas, a gente trabalha com um marco até às 19 horas. Mas, otimistamente, a gente já pensa em ter algum resultado já bem definido entre 18 e 18h30. Sim. Bom, é possível aqui segundo turno, pelo número de eleitores? Sim. O município de Canoas é um dos poucos municípios do estado do Rio Grande do Sul que, por ter um eleitorado acima de 200 mil eleitores, tem a possibilidade de segundo turno. O meu diretor está lembrando aqui. Bom, Porto Alegre, óbvio, Caxias, Pelotas, Porto Alegre, Canoas. Tá, se tiver mais algum, a gente lembra de mais algum? Agora, Tenho uma dúvida de quanto fechou o eleitorado em Santa Maria. Santa Maria estava muito próximo de fechar o eleitorado de 200 mil eleitores esse ano. A nossa direção está procurando lá, a produção. Bom, na minha sessão, que é em Porto Alegre, costuma ter fila, às vezes, em um determinado momento, né? Alguém tem preferência na hora de votar? Sim. No dia da eleição, os candidatos têm preferência, porque obviamente estão ali buscando fiscalizar as sessões, precisam ter uma mobilidade maior. Os idosos, acima de 60 anos, as gestantes, as mães que ainda estão amamentando, obviamente os deficientes, pessoas com dificuldade de locomoção. E devidamente identificados. Os policiais, no caso, vão estar fardados, vão ter identificação. Membros da Justiça Eleitoral, servidores da Justiça Eleitoral que no dia vão estar a serviço e juízes e promotores. Bom, todos esses, então, têm preferência no voto. A informação chegou agora, sim, Santa Maria alcança, né, 200 mil eleitores e pode ter segundo em turno. Isso já julho, né? Essa informação é de julho. Do fechamento do cadastro. Então, temos mais um município que teremos segundo turno. Né? Santa Maria, então, é a novidade. É a novidade aqui no Rio Grande do Sul. Bom, depois, caso haja segundo turno, né, a partir de quando recomeça a campanha?
Já se tem um período, uma data já estabelecida? A campanha para segundo turno, ela pode recomeçar 48 horas após a proclamação do resultado do primeiro turno. Então, bom, fechou domingo, segunda o pessoal descansa, os vereadores comemoram, e aí os candidatos, se forem para o segundo turno, começam a campanha já na terça-feira. Exatamente. Muito bem. Bom, mais um esclarecimento para quem está em casa, uma orientação, aquelas orientações básicas, chegar antes, não deixar para a última hora, tudo isso está valendo? Tudo isso está valendo. Procurar o local de votação antes, para evitar acúmulo e evitar filas no final da tarde, onde tudo é um pouco mais complicado. Como tu falou no início, procurar não levar em consideração aquele santinho jogado no chão, aquele santinho jogado na rua, pensar com calma o voto que vai fazer, porque se continua o eleitor, como tu falou, esse mau eleitor, usando aquele santinho do chão, o candidato vai continuar jogando. Mesmo que tenha sanções, o candidato vai continuar jogando, porque o que vai importar para o candidato é o voto. Sim. Então, que o eleitor pense bem, analise e procure já ir com o voto definido para o local de votação. É que a gente diz, né? Quem tem que mudar o comportamento dos nossos políticos, o nosso sistema eleitoral, para que ele seja eficiente, é o próprio eleitor. Não adianta, né, o TRE, enfim, trabalhar e fazer todo o procedimento ocorrer de forma tranquila, se a gente acaba desvalorizando ele, né, não tendo um significado real no nosso dia a dia. Não é para votar porque, obviamente, você vai perder um documento, não é por isso. Né? Você vai perder uma oportunidade de concurso. É para votar para que você tenha um país melhor, tenha uma Canoas melhor, como a gente está aqui discutindo. Né? Tem o Ricardo de Guaíba, vamos atravessar a ponte. Boa noite, gostaria de saber se eu for votar logo cedo e faltar mesário, posso me negar? Como é que é essa questão do mesário, caso ele falte? É o primeiro da fila? Como é que funciona? Lembrando que as mesas, em geral, já estão montadas. Sim. Até o dia de amanhã, o juiz é o responsável pela convocação dos membros das sessões eleitorais, mas eventualmente podem haver faltas no domingo. Aí a atribuição de convocar, não convidar, convocar é do presidente mesa. E aí, como falou o telespectador, ele não pode se negar, apenas se ele tiver um motivo muito grave. Tem um parente adoentado do qual ele precisa cuidar. Sim. Ele tem que ter um motivo muito grave. Mas ele tem que provar? Vai precisar comprovar depois. Sim. Se ele se negar a trabalhar, o presidente da sessão vai anotar isso na ata, Tá. A ata vai vir para o cartório e vai ser aberto um processo no qual ele vai ser chamado a comprovar. Tem que ser um justo motivo, ou seja, um motivo muito forte para se ausentar. Não vai matar ninguém, adoecer ninguém, porque daí você vai ter que provar isso aí. Né? Vai ter que levar um laudo médico, né? Vai passar por perícia, enfim. Mesmo quem trabalha no domingo, a convocação do presidente mesa se sobrepõe ao trabalho. E aí a pessoa, obviamente, vai ganhar, vai justificar essa falta, né? Depois exatamente. O TRE vai... A falta é justificada. Para quem trabalhar no dia da eleição, são concedidos 2 dias de folga pelo dia de trabalho. Sim. E aos mesários no Rio Grande do Sul, aqui ainda é concedido um vale alimentação, um auxílio alimentação, no valor de R$ 25. Bom, quero parabenizar quem foi convocado a ser mesário e vai, né, exercer, né, esse importante papel nesse processo, na festa da democracia, nas eleições. A gente às vezes esquece que ali, de certa forma, é um cidadão que foi convocado e atendeu a convocação da sua pátria, né? Bom, para fechar então, Adriano, vamos lá, com as básicas. Horário que começa, horário que fecha, para ninguém perder a hora e os documentos que precisam, né? A votação no domingo, ela se inicia às 8 horas e vai ininterruptamente até às 17 horas. Para votar é obrigatório, mesmo aqui em Canoas que tem já biometria, é obrigatório o porte do documento de identidade com foto, documento de identificação com foto. Por quê? Há um pequeno percentual de pessoas que pode não reconhecer a impressão digital. Nesse caso, a identidade vai ter que ser comprovada com o documento oficial com foto. Então, todos portando o documento oficial com foto, mesmo que tenha biometria aqui no município de Canoas. Bom, obrigado, Adriano, por nos atender. Um bom trabalho para vocês do TRE, especialmente aqui em Canoas. E obrigado por responder as perguntas de forma tão clara. Acho que todo mundo entendeu qual o seu papel e o que deve fazer, né, no domingo. E que todos tenham uma boa eleição, votem com consciência e que a gente possa melhorar esse país cada vez mais. O agradecimento é nosso por mais esse espaço de poder esclarecer sobre o processo eleitoral e esclarecer os eleitores. Muito obrigado. Seja bem-vindo.